Fala pessoal, eu sou o Brian Medeiros e hoje, papai, ó, tô até botando com carinho aqui. Ai, que delícia! Porque a gente vai fazer o review, bebê, dessa maravilhosa Eco Studio. Qual é a diferença desse bebezinho aqui? A diferença, meu gladiador, é que simplesmente não é apenas uma caixa de som, tá? Seria muito injusto classificar isso aqui como uma caixa de som. Porque segundo a própria Amazon e uma informação que tá aqui na caixa, não sou eu que tô mentindo, a gente vai aqui fazer um review pela primeira vez, eu acredito, hein, de um equipamento de áudio hi-fi. Isso quer dizer, cara, que diferente de uma simples caixa de som, resumidamente, o processamento da música é diferente, a gente vai ter um outro nível de qualidade. Vamos começar assim pra começar devagar, hein? Então olha só, antes da gente partir pro vídeo, se você quiser deixar um like e um comentário aqui pra ajudar o canal, cara, manda ver que ajuda bastante no engajamento. Tá convidado também pra se inscrever aqui e ligar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. As minhas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo e sem mais detalhes, vamos que tem uma coisa grande esperando a gente aqui. Bora, porra! Tô me perguntando até quando as caixas vão aguentar os tapas. Vamos lá, rapaziada, vocês já me conhecem, então informações da caixa aqui de primeira mão e logo a gente vai discutir. Eu vou tentar entrar em detalhes da maneira mais básica possível, até porque eu também não sou um ultra profissional, sobre toda essa questão do hi-fi e como isso faz diferença na hora que você tá ouvindo uma música. Então vamos começar aqui dando um detalhe que eu acho que nem precisa, né? Porque o formato já diz bastante coisa. A gente tá falando de um produto que tem uma distribuição de som em 360 graus. Tentando falar com o máximo de glamour que eu posso. A gente vai contar aqui com dois alto-falantes mid-range com 51mm, um tweeter de 25mm e um woofer de 133mm, papai. O negócio realmente não tá pra brincadeira. Ela também vai contar com uma conexão Bluetooth, um alcance de controle de voz bem grande, isso quer dizer que não importa basicamente assim. Claro, a uma distância razoável, mas se você estiver em qualquer canto da sua casa e você der um comando, ela vai te ouvir. Basicamente é isso. E a última feature aqui da lista, se você ainda não conhece os aparelhos da Amazon, eles estão só deixando claro pra você aqui que você pode mutar o aparelho a qualquer momento pra evitar que ele fique te ouvindo, né? Se você for desses da conspiração. Agora vamos lá. O que tem de tão especial no Hi-Fi, né? No High Fidelity Audio. Acho que é isso, falei certo? Mais uma vez, pessoal, vou tentar resumir da melhor maneira possível. Um aparelho Hi-Fi, diferente de outras caixas de som genéricas, eu vou falar assim, e quando eu falo genéricas nesse sentido meio pejorativo mesmo, eu tô me referindo, quer você queira, quer não, a JBL, inclusive. E por que isso é tão importante? Porque quando você usa um aparelho Bluetooth, seja o seu celular, seja o seu iPad ou qualquer outro, em qualquer versão de Bluetooth, você está perdendo qualidade da música. Eu sei que para muitas pessoas essa perda de qualidade ela não é perceptível. Muito provavelmente você nem vai notar no seu dia a dia que existe um aparelho ali que não está executando alguma música com a melhor capacidade que existe. Quando eu falo de melhor capacidade, é a capacidade de que lá na mixagem ela foi prevista para tocar daquele jeito ali. É só você imaginar um artista lá num estúdio profissional de gravação gravando a música dele, né? Porque é isso que se faz num estúdio de gravação. Quando aquele pessoal tá mexendo naquela mesa de som gigante, aquilo ali é uma pré-mixagem, não sei se fala mixagem já, né? Mas é bom pra você tentar captar a ideia. Ele tá lá mexendo naquela mesa gigante de som, ele vai deixar o som ali já meio que num nível de perfeição absurdo pra que você possa escutar isso. Então depois do que eu chamei aqui de pré-mixagem, essa música vai para um software onde ela vai receber ainda um outro tratamento. E essa galera toda, gente, e mais uma vez aqui, super resumido, inclusive se você for da área, cara, pode deixar um comentário aqui, acrescentando mais detalhes que eu aqui também por desconhecimento não vou conseguir informar. Mas vamos lá, essa galera que trabalha na música, eles dispõem de um equipamento absurdamente caro para que eles possam executar e tratar uma música com a melhor qualidade de áudio possível, cara. E hoje em dia, acredite se quiser, para você conseguir reproduzir o máximo de qualidade possível, além do equipamento de som que custa uma fortuna, e eu tô falando de amplificadores, tô falando de caixas de som profissionais que não são de marcas que você encontra em qualquer lugar, e os donos de estúdio sabem do que eu tô falando aqui nesse momento, que é um equipamento realmente que é caro, cara, é caro até aqui pra você ter uma ideia. Tem amplificador, se a gente pegar uma marca aqui, por exemplo, Macintosh, tem amplificador, cara, que os mais baratos custam 30 mil euros, entendeu? Só o amplificador, a gente não tá falando de caixa de som nem nada que vem junto. E por incrível que pareça, pra você conseguir reproduzir o máximo de qualidade hoje que sai num estúdio, a mídia é física e tem que ser analógica.
Eu não vou falar de LP aqui porque eu nunca tive experiência com LP. As pessoas que têm dizem que é a melhor qualidade de som que existe. Mas assim, de acesso ao público de maneira geral, você tem o velho e bom CD. Parece incrível quando eu tô falando assim, né? Mas a mídia física do CD ela é péssima porque ela não é durável, ela não tem a maior capacidade possível, mas para você conseguir salvar toda aquela mixagem, todo aquele trabalho de estúdio que você teve, o CD é a melhor mídia física que tem. Aí você vai falar pra mim, pô papai, mas o Spotify também consegue ter qualidade, porque ali a mídia é virtual. E é aí que vem o ponto, meu bebê. Pô, agora que você tá entendendo, olha aí o universo, o multiverso se formando. Quando você usa o Spotify no seu celular, aquela reprodução vai ser uma. Se você jogar pra uma caixa Bluetooth, a reprodução vai ser outra. Agora, quando a música vem do Spotify direto pro seu aparelho Hi-Fi, aí, meu amigo, a gente tá falando de uma qualidade superior. Entendeu agora por que eu tenho que dar tanta volta pra falar de negócio? É porque, cara, é muito importante que você entenda isso pra você saber também que essa caixa de som aqui não custa R$ 1.600 de sacanagem. Inclusive, eu pretendo fazer comparativos com ela no futuro se vocês derem um boost nesse vídeo, tá, galera? Porque senão, infelizmente, eu não vou conseguir ficar com a caixa. Então, se você quiser já deixar aquela moral, fica à vontade, hein? Pretendo, inclusive, trazer aparelhos com mais fidelidade de som aqui pra vocês. Então, ó, dado todos esses detalhes, essa história gigante aqui, é hora finalmente da gente, ó, fazer o nosso unboxing. A caixa ela é muito alta aqui, então eu não coloquei câmera em cima. Cara, até a embalagem aqui é diferente, olha só. Todo um unboxing experience. Eu gosto desse negócio, cara. E a Amazon não faz tanto disso não, hein? Cara, é muito bonita. Já vi um pedacinho aqui e é bem bonito mesmo o negócio. E além de bonito, papai, é pesado, hein? As imagens são bem claras, tá, pessoal? A gente tá falando aqui de um produto bem minimalista. Essa parte aqui toda da frente é feita num tecido que parece ser bem resistente. E o que é estranho, cara, é que eu não consigo ter certeza se isso aqui é ou não é um tecido. Isso é bem esquisito. Mas o importante também é que passa um ar de resistência, tá? Inclusive, o próprio aparelho também passa um ar de resistência. Aqui em cima a gente vai ter os botões da Alexa que vocês já conhecem, tá? Não preciso entrar muito no detalhe, só tem 4. E aqui no meio, normalmente, fica uma luz brilhante que é ali aquela marca registrada da Amazon quando você chama a Alexa ali pelo microfone ou quando o aparelho conversa, entre aspas, com você. Eu já tô até jogando o volume aqui pra 50% que a gente vai fazer um teste nela agora, bebê. E só pra deixar bem claro, a música ela vai ser transferida em alta qualidade do Spotify direto pra caixa. Não existe um aparelho intermediário. Nunca se sabe, né? Quando tem alguém aí que vai cismar que o celular está conectado à caixa via Bluetooth. Não está. É tudo via Wi-Fi. Tudo certo pra gente começar aqui e vamos que vamos. Lembrando que a gente está em 50% da capacidade. Até agora tá tudo incrível, cara. Mesmo não estando em volume alto, a gente vê aqui que não se trata de potência, se trata de qualidade de verdade, da maneira mais literal possível. É incrível, brother. Cara, é aí que vem a pergunta. Como é que tá a qualidade de som? O legal de responder essa pergunta quando a gente está falando deste dispositivo em específico é que não existe eu te dizer, ah, tá excelente, ela tá do jeito que a pessoa que criou a música queria que ficasse. Agora, se você me perguntar se a qualidade da música está boa, cara, tá incrível. E é muito diferente a maneira com a qual aqui eu me impressiono com a parada, porque simplesmente eu não consigo parar para tentar analisar uma coisa só. A gente tem um grave sensacional, médios e agudos, eu não preciso nem falar nada, tá tudo aqui do jeito que deveria ser, na maneira mais literal possível, brother. Chega a ser repetitivo aqui eu falando as coisas pra vocês. Vou aumentar o volume dela aqui pra 70% e vamos pra próxima música.
A maneira com a qual o grave se desloca aqui é incrível, brother. Eu vou resumir aqui qualquer comentário que eu tinha pra fazer, só bota na sua cabeça que se você gosta de música, esse produto aqui é perfeito e muito provavelmente, apesar de parecer caro, vai ser o mais barato que você vai conseguir pra chegar o mais próximo possível da qualidade original que qualquer música deveria ter. Meu amigo, me falta adjetivo, de verdade. Só quero ver agora em 100%, cara. Aí é que meu coração não aguenta. Já deixei no esquema e vamos que vamos. E o bom dessa música aqui é que ela passa por todos os estágios. Vocês vão conseguir notar bem o agudo, o médio e os graves. E eu vou te aconselhar, por mais que eu não tenha feito isso no início, deveria ter feito, a colocar os fones de ouvido. O microfone, ele tá muito bem posicionado. Eu gravo com o microfone profissional aqui também, tá? E, cara, no mais que eu posso te dizer é senta a bundinha na sua cadeira aí e relaxa com o som. Get my heart, it's beating. All my body's breathing. It's just you and me. Get my heart, it's beating. All my body's breathing. It's just you. Brother, tudo. E não perde nada. I'm so caught in this, but so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. I'm so caught in this, but so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. Nossa, não tem como eu voltar pro JBL, não tem. Cara, é impossível agora pra mim eu conseguir voltar a fazer o review de JBL sem ter a mesma... A minha impressão aqui, ela mudou completamente. Que produto maravilhoso, meus amigos. Maravilhoso. Escuta o que eu tô te dizendo. Se você nunca me ouviu, se você sempre pensou, ele falou bem disso aqui, eu não gostei, ele talvez não seja... Cara, vai na minha, confia. Isso daqui não é uma simples caixa de som, cara. Isso aqui é um produto que vai mudar a sua maneira de ouvir, de entender e de apreciar uma música do jeito que ela foi pensada pra ser apreciada. Na boa, me escuta. Que é isso, cara? Olha só, pessoal, eu não vou nem me enrolar muito nisso aqui. Não tem mais o que eu acrescentar pra vocês aqui, além de perfeição, tá? Eu vou deixar o link desse produto aqui na descrição. Se você quiser comprar pelo link pra ajudar o canal, mano, porra, manda ver. Vai ser a melhor compra com qualidade que você vai fazer na sua vida. Vou só lembrar aqui pra você que o preço não é o mais acessível de todos, tá? A gente tá falando de mais ou menos R$ 1.500, R$ 1.600, mas confia que se você gosta de música, se você aprecia a música, vai valer a pena cada centavo do seu dinheiro, porque isso aqui é um mega investimento. Ó, no mais, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido suficiente pra você poder tirar todas as suas dúvidas com relação a esse produto e a diferença de simples caixas de som, tá? Às vezes
nem tão simples assim para material de apreciação de música assim em alta qualidade, tá? O Hi-Fi. Eu espero que os meus comentários tenham sido claros e se você não entendeu alguma coisa e quiser deixar uma pergunta aqui, vai ser super bem-vinda essa interação com vocês, ainda mais num produto novo aqui no canal. No mais, como sempre, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu vou ser honesto com vocês, eu nem me lembro se alguma vez na minha vida eu já ouvi um aparelho com fidelidade de áudio alta tocando. A experiência, gente, ela é completamente diferente, porque você tá esperando que alguma coisa venha maior, sabe? Você tá esperando um grave maior, você tá esperando um médio maior, um agudo maior, principalmente se o aparelho for mais vagabundo, né? Você já liga e conecta ele esperando que aquilo ali vá te entregar um agudo alto. Ou quando você pega uma caixa ali da JBL, você tá esperando um grave maravilhoso. Esse produto aqui, ele tá em outra categoria, é outra coisa. Não adianta aqui fazer comparativo com qualquer caixa que tenha, porque ele sempre vai ganhar. E o comparativo ideal para fazer com ele é pegar uma outra caixa 360, também Hi-Fi, e aí botar as duas para tocar e dizer assim para você, olha, dá para perceber que a música ela tá muito melhor no aparelho X do que no aparelho Y. Fora outra coisa, cara, não tem como fazer. O máximo que dá para fazer, e deixa isso aqui bem claro, tá? É falar para você o quanto que alguma outra caixa pode se aproximar do som dessa daqui, mas melhor não vai ter. Confia no papai, falou? Beijo no seu coração.